Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração, onde nós vamos alimentar o nosso espírito com esperança, com fé e alegria que vem do Senhor. Irmãos, Deus tem falado ao meu coração sobre as muitas lutas e dores que vocês têm enfrentado. Eu sei que tem pessoas aqui atravessando desertos, onde a tristeza e a angústia têm tomado conta. Tudo parece estar fora de controle e o desespero está falando mais alto do que a razão. São tantos problemas que você nem consegue raciocinar direito. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que Deus continua fiel. O Senhor tem visto a sua luta, Ele sabe tudo o que você está enfrentando e Ele manda te dizer que Ele não perdeu o controle. Deus ainda é soberano sobre todas as coisas. Por isso eu digo para você não desistir. Continue orando aqui comigo toda manhã, toda noite, porque Deus tem promessas na sua vida. E tudo o que Ele quer é que você permaneça fiel, permaneça firme nos caminhos dEle até o final. Amém? Você lembra de Pedro quando ele andou sobre as águas? A Bíblia diz que quando Jesus disse, venha Pedro, ele começou a andar de forma sobrenatural sobre as águas. Mas aí então vieram os fortes ventos, a maré começou a bater contra ele e de repente ele começou a afundar. Oh, meus amados, essa não é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E você sabe o que significa autor e consumador? Significa que é através de Jesus que a sua fé começa. E é através de Jesus também que a sua fé é aperfeiçoada. Então saiba de uma coisa, por você mesmo, você jamais conseguiria manter a sua salvação, a sua fé, a sua esperança. Mas Jesus em você faz com que você viva o impossível, o sobrenatural. Amém? A minha vida é um milagre e eu desejo que Deus também faça um milagre na sua história. Eu desejo que Deus abra portas de emprego, que Deus te dê um relacionamento abençoado, um ministério frutífero, mas acima de tudo, que você tenha a salvação em Jesus. E essa salvação não é por obras, não é pelos nossos méritos, mas é por aquilo que Jesus fez lá na cruz, há 2000 anos atrás. E é por isso que aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de Deus, do seu Filho Jesus e de como você pode ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler para você o que está escrito em João capítulo 16, o versículo 33. Olha o que está escrito. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, se tem uma coisa que a gente não consegue fugir é do sofrimento, não é verdade? Quando nós passamos por ele, nós ficamos sem alegria, sem paz e em desespero. São situações que nunca achávamos que nós viveríamos e agora parecem que elas não têm fim. E é nessas horas que os questionamentos a Deus começam a surgir. Deus, por quê? Deus, por que o Senhor permitiu que eu perdesse aquele emprego? Por que o meu cônjuge me trocou por outra pessoa? Por que o Senhor deixou que essa doença me atingisse? Por que o Senhor não me liberta dos meus vícios? Por que será que tudo é tão difícil para mim? Oh, meus amados, eu sei o quanto isso é complicado, eu já vivi muitas dessas tribulações e eu sei muito bem o que é viver no meio da aflição, da angústia, quando você está no fundo do poço. Mas eu aprendi que é nesses momentos que nós precisamos manter a nossa fé em Deus e não reclamar, mas nós devemos confiar que Ele tem sempre uma saída e uma lição que nós devemos aprender. Amém? Agora tente imaginar como deve ser passar por várias tribulações ao mesmo tempo. A Bíblia diz que isso aconteceu com Jó, um homem íntegro, um homem justo, que temia a Deus e evitava o mal. Isso está escrito em Jó capítulo 1, o versículo 1. Então esse homem, irmãos, ele seguia a sua vida normalmente, ele era muito abençoado em tudo que ele fazia, mas quando ele menos esperava, uma grande tempestade o atingiu. A Bíblia diz que Jó perdeu seus animais, as suas posses, sua saúde, seus filhos, além do apoio dos seus amigos mais chegados e também da sua própria esposa. Agora vamos nos colocar no lugar dele, irmãos. Como não questionar a Deus sobre o porquê de tudo isso? Como não se sentir sozinho, abandonado, desamparado em uma situação dessas? É natural que isso aconteça porque nós somos humanos, nós somos frágeis e a nossa visão é limitada. E por mais que a gente acredite em Deus e a gente saiba que Ele nos ama,
com certeza vai chegar esses momentos em que nós seremos tentados a pensar: Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Então, se você tem feito essa pergunta, saiba que a resposta é: Deus está bem aí com você. Se não fosse pelas mãos do Senhor, você acha que Jó conseguiria passar por todas essas tribulações? É claro que não. E assim como ele, muitas pessoas também estão passando por lutas e elas só estão de pé porque existe um Deus que está sustentando elas. Você, meu querido, pode hoje não estar vendo nada, mas Deus está aí bem presente na sua vida. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós focamos tanto na dor, no sofrimento, que nós deixamos de olhar para o Senhor que quer nos dar a vitória. E no começo, quando as tribulações batem na nossa porta e nos atingem, nós podemos até pensar que aquele será o nosso fim. Mas quando nós paramos, nós olhamos para o Senhor e clamamos a Ele por misericórdia, por sabedoria, nós começamos a entender como nós vamos sair dessa situação. Deus inclina os seus ouvidos para a nossa oração e Ele nos dá uma fé sobrenatural, uma fé inabalável, no qual a gente consegue suportar qualquer coisa. Irmãos, já teve momentos aqui em que eu orei por vocês e eu senti tanto a presença de Deus que parece que os problemas ficaram tão pequenos, parece que as lutas se tornaram tão insignificantes diante do poder de Deus. É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Não parem de olhar para o Senhor, não parem de buscar ao Senhor, não quebre essa corrente de fé e de oração. Todos os dias eu estou aqui para te ajudar. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que devemos suportar uns aos outros, e o significado desse suporte é dar o apoio, é dar o sustento. Então, irmãos, eu estou aqui para fortalecer vocês e ao mesmo tempo eu estou sendo fortalecido, porque quando eu trago uma palavra, uma oração, eu recebo primeiramente essa palavra no meu coração. Amém? Então, se nós lermos o livro de Jó, nós vamos ver que Deus disse a ele que por mais que ele não pudesse entender os motivos de tanta dor, Deus continuava soberano e com o controle de todas as coisas. Então Jó viu a grandeza do Senhor e ele disse uma frase muito interessante. Está escrito no capítulo 42 de Jó, o versículo 3. Olha o que ele disse: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Olha isso, irmãos. Aqui Jó está confessando que ele duvidou da sabedoria de Deus. Ele disse que ele foi tão ignorante. Ele disse que ele falava de coisas que ele não entendia. Só que esse homem, ele era muito obediente. Era um homem que queria aprender as lições no deserto. Então a mudança na vida de Jó aconteceu depois que ele parou para ouvir o que Deus tinha para dizer. Tudo mudou quando ele olhou para o Senhor e ele enxergou que o Pai era infinitamente maior do que todos aqueles problemas que ele estava enfrentando. E 2 versículos depois, em Jó capítulo 42, o versículo 5, ele fez uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Olha o que ele disse: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? Olha que lindo, irmãos. Olha a declaração que este homem fez no meio do deserto. Ele disse o seguinte: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo. Irmãos, tem muitas pessoas que ainda não tiveram essa experiência, porque ainda não se renderam ao Senhor. Não chegaram à conclusão de que Deus é soberano, Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser te disciplinar, Ele vai fazer isso. Se Ele quiser te deixar mais um tempo no deserto, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e, acima de tudo, Ele é Pai. Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. E nós vemos aqui na vida de Jó que tudo mudou quando ele fez essa declaração. E foi a partir dali que Deus restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido, a sua vida foi restaurada e a sua fé fortalecida. Aleluia! Irmãos, então essa é a mensagem que eu queria trazer. Nós já vamos orar, mas eu quero dizer uma coisa: enquanto estivermos aqui nessa terra, passaremos por aflições, mas nós não podemos esquecer que nada foge do controle de Deus. Então, por mais difícil que esteja a sua situação, confie no Senhor, confie que Ele está com você, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e que no tempo certo Deus vai te revelar o porquê de todas as coisas. Amém?
Então nós vamos orar agora e quando terminarmos a oração, eu peço para que você fique mais um minutinho aqui que eu tenho um recado para te dar, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para te louvar e te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Oh meu Pai, nós reconhecemos aqui que se não fosse a Tua boa mão, a Tua mão poderosa sobre nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos mortos em nossos pecados, mas a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado diariamente. Oh meu Deus, nós reconhecemos que não somos nada, nós somos tão falhos e tão insignificantes, assim como o próprio Jó disse. Mas ao mesmo tempo nós estamos aqui reconhecendo que o Senhor permitiu tudo isso. Cada uma dessas tribulações são permissão do Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, venha com a Tua presença hoje, venha nos encher com Teu Santo Espírito, venha nos consolar, nos fortalecer e principalmente nos ensinar as lições que o Senhor quer que a gente aprenda. Oh meu Deus, nós te pedimos perdão por muitas vezes duvidarmos do Senhor, do Teu cuidado, e nós estamos aqui declarando que a partir de hoje nós seremos totalmente dependentes de Ti. Pai, muitas pessoas estão agora no fundo do poço, mas eu intercedo por elas e eu te peço, levanta elas, Senhor, levanta o Teu filho e a Tua filha, meu Pai. A Tua promessa do Salmo 34, versículo 19, nós cremos nela, de que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oh, meu Pai, nós tomamos posse dessa palavra e cremos que o Senhor vai nos livrar de todas as nossas aflições. E o Senhor é poderoso para manter a nossa salvação até o último dia. Apesar de nós, das nossas falhas, mas o Senhor continua fiel. E meu Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame agora da Tua proteção. Pai, quantos filhos Teus agora estão oprimidos pelo diabo, oprimidos pelas circunstâncias, mas eu te peço, meu Pai, derrama da paz que excede todo o entendimento, essa paz que muitas vezes não entendemos no meio do deserto, mas eu creio, Pai, que essa paz veio do céu agora e que o Senhor vai nos guardar e nos proteger nesse dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te glorifico e te agradeço por essa corrente de fé e de oração que tem se expandido por todo o Brasil e também fora do Brasil. Cuida, meu Pai, dessas pessoas que estão fora do Brasil, que se sentem sozinhas, desamparadas. Pai, não importa onde essas pessoas estão, eu creio, meu Pai, que o Senhor é poderoso para nos guardar, para nos firmar na rocha que é Jesus Cristo. E é em Teu nome que eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Louvado seja o Teu nome. Oh, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês da alegria que eu estou sentindo em poder compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, que a fé sem obras é morta. E isso quer dizer que a fé é o primeiro passo para você ter uma vida abençoada com Deus. Mas você também precisa agir, ter atitudes que vão te direcionar a uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91
como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você,
é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai,
todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar.
Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade
eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.